Vocês? Hoje nós teremos mais uma videoaula de língua portuguesa. O assunto de hoje, pessoal, será sobre pronomes demonstrativos, certo? Então vocês podem abrir o LIP na página 53. Vou começar pela explicação do conteúdo, certo? Então vamos lá. Pronome demonstrativo. A palavra este é um exemplo de pronome demonstrativo. Em uma comunicação, esse tipo de pronome é usado para situar seres e coisas em relação às pessoas que participam da conversa. Desse modo, quando o ser ou a coisa está perto do falante, perto do ouvinte ou longe dos dois, um tipo de pronome demonstrativo é usado. Observe. Aqui, pessoal, nós temos 3 situações com 3 tipos de pronomes demonstrativos, certo? Então, vamos lá. Esta árvore precisa de água. Então, vocês podem observar que a árvore, ela está próxima do menino, certo? Então, quando o ser ou a coisa está perto do falante, de quem está falando, né? Usa o pronome esta. Então, no caso do pronome esta, tem também os pronomes estas, este, estes e isto. Então, esses são os pronomes, né, para serem usados quando o ser ou a coisa estiver perto do falante, certo? Essa árvore precisa de água. Vocês podem observar que o menino que está falando, ele está longe da árvore, mas a árvore está perto do ouvinte, certo? Então, a árvore está perto da menina. Então, o pronome essa, essas, esse, esses e isso vão ser usados quando o ser ou a coisa estiver perto do ouvinte, certo? Aquela árvore não precisa de água. Então, aí nós já mudamos novamente o pronome, né? Por aquela. Então, vocês podem observar que a árvore, ela está longe do ouvinte e do falante. Então, quando o ser ou a coisa estiver longe do ouvinte ou do falante, né, nós usaremos os pronomes aquela ou aquelas, aquele ou aqueles ou aquilo, certo? No quadro a seguir, os pronomes demonstrativos estão agrupados conforme a situação em que ocorre a comunicação. Então, aí nós temos os pronomes demonstrativos e a situação da comunicação. Então, esta, estas, este, estes e isto, nós vamos usar quando o ser ou a coisa está perto do falante, certo? Essa, essas, esse, esses e isso, nós vamos usar quando o ser ou a coisa está perto do ouvinte. Aquela, aquelas, aquele, aqueles e aquilo, nós vamos usar quando o ser ou a coisa está longe do ouvinte e do falante, certo? Os pronomes demonstrativos podem aparecer acompanhando um substantivo ou substituindo-o. Então, ó, nós temos uma frase aqui. Esta árvore precisa de água. Aquela não. Então, o esta é um pronome demonstrativo que se refere à palavra árvore. E aquela é um pronome demonstrativo que substitui a palavra árvore. Para não colocar novamente árvore, nós substituímos por um pronome demonstrativo, no caso, aquela, certo? Assim, o uso dos pronomes demonstrativos também permite deixar um texto menos repetitivo, pois ao retomar ou substituir substantivos, o texto fica mais interligado, ou seja, tem mais coerência, dá aquela harmonia no texto, certo?
Bom, pessoal, agora nós acabamos a explicação. Agora eu vou pedir para vocês realizarem as páginas 52, 54 e 55. E daqui a pouco eu volto para corrigirmos juntos. Combinado? Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Corrigir os exercícios, pessoal? Então vamos lá, página 52. Palavras de cá para lá. Pronomes demonstrativos. 1. Leia o texto de um anúncio criado para a Companhia de Água de São Paulo. Esperamos economizar até 150 litros de água só com este anúncio. Esse anúncio foi impresso sobre sachês de lenços umedecidos. Então aí, pessoal, é um texto, né, de um anúncio que foi criado para a Companhia de Água de São Paulo, tá? Agora nós vamos responder as perguntas. Qual é o objetivo do anúncio? Então, o objetivo do anúncio é o quê? É promover a economia de água, certo? B. A palavra este se refere ao próprio anúncio, que é a folha usada pelo anúncio, ou a quantidade de água que será economizada? A resposta certa é a primeira, né? Ao próprio anúncio, certo? C. Que substantivo a palavra este acompanha? Então, o substantivo que acompanha o este é anúncio, certo? D. Converse com os colegas e o professor sobre a forma como o anúncio pretende promover a economia da água e anote as conclusões a que chegaram. Então aí, pessoal, a intenção, né, do anúncio é que o anúncio ele foi impresso sobre sachês que contém lenços umedecidos. E aí, qual a intenção? Que esses lenços umedecidos podem ser usados no lugar da água para lavar as mãos, certo? Então, eles fizeram o anúncio, né, para promover a economia de água, usando os próprios sachês de lenços umedecidos, né, que servem para substituir a água, no caso, para limpar as mãos, certo? Próximo. Exercício 2. Sublinhe os pronomes demonstrativo nas frases a seguir. A. Esta casa está muito cheia. O pronome demonstrativo é esta. B. Aquele cobertor precisa ser lavado. Pronome demonstrativo, aquele. C. Isto é um hidrômetro. Pronome demonstrativo, isto. D. Este é meu copo para beber água. O pronome demonstrativo, este. E. Isso não pode ser desperdiçado. O pronome demonstrativo é isso, certo? 3. Leia a frase a seguir para responder as perguntas. Aquela piscina está cheia de água. Letra A. Que pronome demonstrativo foi usado na frase? Então, o pronome que foi usado na frase foi o pronome aquela, certo? B. O uso desse pronome indica que a piscina está perto ou longe de quem fala? Então, lembra que nós vimos o pronome aquela, nós usamos quando está longe de quem fala, certo? C. E de quem ouve? Também. O pronome aquela, ele está longe de quem está falando e também quem está ouvindo. Então, está longe do falante e está longe do ouvinte, certo? D. Imagine que a pessoa que diz a frase está tocando na piscina ao falar. Que pronome seria usado para se referir à piscina? Então, vamos imaginar que a pessoa, né, que está falando, ela está tocando na piscina. Que pronome seria usado, pessoal? O pronome esta, certo? 4.
Analise as ilustrações e complete as lacunas com o pronome demonstrativo adequado. Por quê? Vocês podem observar que a mulher está longe da mangueira. Então, o pronome que nós vamos utilizar aí é o pronome aquela, né? Então, por que aquela mangueira está ligada? Certo? Próximo. Gotas de água de chuva estão geladas. Então, vocês podem observar que quem está falando está perto. Então, se está perto, nós vamos usar os pronomes estas. Lembrando que o gotas está no plural. Então, nós vamos utilizar o pronome estas, certo? O da mangueira, pessoal, também o aquela, ele se refere à mangueira. Então, mangueira é substantivo feminino. Então, nós vamos usar o pronome aquela, certo? Próximo. Flor precisa ser regada semanalmente. Então, ela está falando que essa flor precisa ser regada semanalmente. Ou seja, ela está longe, mas o ouvinte está perto. Então, o pronome é essa, certo? Exercício 5. Leia a tirinha. Então, vamos lá. Hagar, Chris Brown. Como você chama isto? Não tenho nome para isso. Simplesmente juntei algumas sobras. Me recuso a comer comida anônima. Letra A. No primeiro quadrinho da tirinha do Hagar, aparecem 2 pronomes demonstrativos. Quais são eles? A que se referem? Então, os pronomes demonstrativos que aparecem é o isto e o isso. E os 2 pronomes se referem ao prato que está na frente do Hagar, certo? B. Analise a situação de comunicação e explique por que foram usados 2 pronomes diferentes para se referir à mesma coisa. Então, o Hagar refere-se ao prato usando o pronome isto, porque ele está na sua frente, ou seja, perto do falante. Já Helga usa o pronome isso, porque ao responder à pergunta de Hagar, ela se refere ao mesmo prato, ou seja, ao prato que está perto do ouvinte, certo? Então, o pronome isso, isto, é porque ele está na sua frente, perto do falante. E o pronome isso é porque ele está se referindo ao mesmo prato, porém o prato está perto do ouvinte, tá bom? C e último exercício. Se a pergunta de Hagar se referisse a um prato que estivesse longe tanto dele quanto de Helga, que pronome ele usaria? Reescreva a pergunta do primeiro balão para responder. Então, se o prato, estivesse longe tanto de um quanto de outro, nós usaríamos o pronome aquilo, Por quê? Porque ele está longe do ouvinte, está longe do falante, certo? Então, a frase ficaria: como você chama aquilo? Certo? Nós usaríamos o pronome aquilo. Tá bom? Bom, pessoal, terminamos nossa aula de hoje. Nos encontraremos na nossa próxima aula online. Combinado? Um beijo. Tchau, tchau, pessoal.